Levítico, capítulo 8. Cerca da consagração de Arão e seus filhos. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vá e chama Arão e aos seus filhos com as vestes e o azeite da unção, como também o novilho novo da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e também o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação na porta da tenda da congregação. Então Moisés fez assim como o Senhor havia lhe ordenado. Então a congregação se juntou toda na porta da tenda da congregação. Então Moisés disse à congregação: Isso foi o que o Senhor disse e ordenou que fizesse. Moisés se aproximou de Arão e seus filhos e os lavou com água. E Moisés lhe vestiu a túnica, o cingiu com o cinto e colocou sobre ele o manto. E também colocou sobre ele o éfode e o cingiu com o cinto lavrado do éfode e o apertou. E depois colocou o peitoral, e colocou no peitoral o Urim e o Tumim, e colocou a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto colocou a lâmina de ouro, a coroa da santidade, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e o santificou, e espalhou sobre ele 7 vezes no altar, e ungiu todo o altar e os seus vasos, assim como também ungiu a pia e a sua base para santificá-los. E depois pegou o azeite da unção e ungiu Arão. E depois Moisés chegou nos filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com os cintos, e os apertou, e colocou as tiaras, assim como o Senhor lhe ordenou. Então pegou o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos colocaram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés pegou o sangue e colocou dele com os seus dedos no altar, nas pontas e ao seu redor, e espiou o altar, e depois derramou o resto do sangue na base do altar, e assim o santificou para fazer expiação dele. Depois pegou toda a gordura que está na fissura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e as suas gorduras. Então Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu esterco, ele queimou fora do arraial, com fogo, assim como o Senhor havia lhe ordenado. Então depois ele pegou o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos colocaram suas mãos na cabeça do carneiro, e o degolou. Então Moisés espalhou sangue sobre o altar e ao seu redor, e partiu também o carneiro em seus pedaços. E Moisés pegou a cabeça e a queimou, queimando também os seus pedaços e a sua gordura. Porém as fissuras e as pernas ele lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro no altar, o holocausto de cheiro suave, uma oferta ao Senhor, assim como o Senhor havia lhe ordenado. Então pegou o outro carneiro, que era o carneiro da consagração, e o Arão e seus filhos colocaram suas mãos na cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés pegou do seu sangue e colocou na orelha, na ponta da orelha de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também chamou os filhos de Arão, e Moisés
colocou o sangue sobre a ponta direita da orelha deles, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E o resto do sangue Moisés espalhou no altar e ao seu redor. E pegou a gordura, a cauda, e toda a gordura que está na fissura, e no redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita, também o cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor. Pegou um bolo de pão asmo e um de pão azeitado, e um coscorão, e os colocou sobre a gordura, e sobre a espádua direita. E tudo isso ele colocou nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Então depois Moisés pegou tudo isso de suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto, e estas foram as ofertas da consagração, e foi por um cheiro suave da queimada ao Senhor. E Moisés pegou o peito e o moveu por oferta de movimento perante o Senhor, e aquela foi a oferta da porção de Moisés, do carneiro, da consagração, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés também pegou do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espalhou sobre Arão e sobre os seus filhos, e sobre as suas vestes, e santificou a Arão e as suas vestes, e aos seus filhos e as suas vestes. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinham a carne diante da porta da congregação, e ali a comei, com o pão que está no cesto da consagração, assim como tenho-lhe ordenado. Então Arão e seus filhos a comeram. Mas o que sobrar da carne e do pão vão queimar com fogo, e também da porta da tenda da congregação não sairão por 7 dias, até que cumprirem os dias das suas consagrações, e até por 7 dias o Senhor os consagrará. E assim se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morras. E assim foi ordenado. E assim Arão e seus filhos fizeram o que disse Moisés, pelas ordens do Senhor.